Oi pessoal, estamos voltando aqui com a série sobre desempenho de edifícios. Dessa vez a gente vai tratar de cálculo de avaliação simplificada para desempenho térmico de paredes e coberturas. Para você fazer a avaliação de desempenho térmico pela análise simplificada, você analisa tanto a transmitância térmica da cobertura quanto a transmitância térmica e a capacidade térmica das paredes. Falando especificamente aí do caso da cobertura, é uma análise relativamente simples, é uma conta que se faz e você avalia se ele está aprovado ou não de acordo com aqueles dados e as propriedades que são obtidas na própria norma. Apenas para exemplificar, eu trago aqui para vocês uma imagem de uma típica solução de lajes de cobertura usadas na região metropolitana do Recife e em muitos estados do Nordeste, admitindo a não utilização de qualquer solução de tratamento térmico na laje. Então, o que vocês podem ver aqui é a própria laje, uma argamassa de regularização, sobre ela uma impermeabilização, no caso aqui exemplificada com a manta asfáltica, depois uma proteção mecânica com argamassa e um piso em concreto. Essa seria uma solução básica que se adotou durante vários anos aqui na região. Considerando os valores de condutividade térmica de cada um daqueles materiais e a sua espessura, consegue-se chegar a um valor de resistência térmica que no caso foi de 0,14. A esse valor é acrescentado ainda, por norma, alguns dados referentes a resistências de fluxo de calor, que é um dado normalizado também, mas ele é tabelado e você considera em função se o fluxo está na horizontal e na vertical. E aí, com base nessa conta, se chegou, nesse caso, por exemplo, numa resistência térmica de 0,35, e o inverso dessa resistência nos dá o valor da transmitância térmica, que foi 2,85, portanto, acima da transmitância térmica máxima estabelecida para a região da zona climática 8. Então, nesse caso, ela estaria reprovada com essa solução convencional. Partindo agora para a mesma solução que eu tinha mostrado anteriormente, porém acrescentando uma camada de XPS, que é uma solução de tratamento térmico, que ela é usada com espessuras que podem variar de 2,5, 3 centímetros, 2 centímetros, a simples inclusão de uma camada dessa altera grandemente o comportamento térmico daquela cobertura. Essa figura, ela mostra uma foto de um edifício localizado aqui na região metropolitana do Recife, onde se adotou a solução de tratamento térmico com um XPS, nesse caso um XPS incorporado à lajota de concreto com 2 centímetros apenas de espessura. Refazendo aquela conta que havia sido demonstrada anteriormente, chega-se a um valor de transmitância térmica agora de 1,08 e aqui ele estaria aprovado pela norma. O que isso quer dizer? Que a indicação pela solução de um tratamento térmico na laje de cobertura, sobretudo após essa elaboração e a publicação da norma de desempenho, realmente é uma técnica que é muito indicada, muito recomendada para poder atender aos critérios estabelecidos lá na 15575. Concluída a análise quanto à cobertura, eu vou trazer para vocês uma análise da vedação, né? E para o caso das vedações, das paredes de vedação, se analisa tanto a transmitância térmica quanto a capacidade térmica dos materiais de cada um desses sistemas de vedação. Eu trago para vocês um exemplo de uma parede típica de uma edificação aqui na região, onde a gente tem no revestimento externo uma argamassa de emboço e uma pintura. No revestimento interno a mesma coisa, a argamassa de emboço e pintura. E no meio um bloco de concreto com 9 centímetros de espessura. Para esse tipo de sistema, há que se considerar também as argamassas de assentamento na horizontal e na vertical, que nesse caso foi considerado com 1 centímetro, que também é um parâmetro típico usado aqui na região. Importante destacar que no caso de uma parede dessa, como é um sistema multicamadas, você tem que fazer cálculos ponderados para considerar a espessura do revestimento, a espessura do bloco, a camada de ar, a espessura de bloco de novo, a camada de revestimento, tanto para a transmitância quanto para a capacidade térmica, ou seja, o fluxo de calor ele deve ser calculado somando essas diferentes camadas. Então, nesse caso específico, a gente tem essas várias camadas que eu acabei de demonstrar aqui, a tinta mais o emboço, o bloco, o emboço interno e as argamassas de assentamento na horizontal e na vertical. Fazendo essa conta, chega-se, por exemplo, a valores de transmitância térmica de 3,12
watts por metro quadrado Kelvin. Então, com base nesse critério de avaliação, percebe-se claramente que para as zonas 8, que é onde nós estamos aqui na região metropolitana do Recife, os critérios eles variam de acordo com a absortância do material, isso quer dizer, com a cor. Então, nesse caso, ele atenderia somente para fachadas pintadas com cores claras. E sobre a ótica da capacidade térmica, fizemos também essas contas aí, o requisito estaria todo atendido para a questão relativa a desempenho térmico quanto à capacidade térmica. Mas, eu reforço, nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês aqui, se utilizar uma cor escura, ele não estaria aprovado, porque ele não passaria, então, na transmitância térmica. E o bom da história também é assim que, apesar de eu ter apresentado uma série de cálculos, uma série de números aqui, o próprio guia CBIC, né, e outras literaturas que estão disponíveis aí no mercado, eles apresentam informações de transmitância e de capacidade térmica para diferentes soluções que são adotadas no mercado, de modo que, mesmo que não se precise fazer todos esses cálculos, basta tomar como referência esses dados que nós já temos, então, informações importantes para efeito de cálculo simplificado. Finalizada essa avaliação simplificada por meio de cálculo, no próximo módulo, a engenheira Débora Queiroz vai apresentar para vocês como é que é feita a simulação computacional, que é uma análise muito mais precisa, muito mais detalhada e aquela que nós adotamos aqui nos nossos projetos dentro da Tecomate. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.